Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Psi. Nessa quinta-feira, um dia especial para as nossas vidas, para os nossos corações, dentro dessa série Legado à Vida que Permanece. Estamos trabalhando essa série semanal em um conteúdo totalmente inédito aqui, diariamente às 6h15 da manhã. E você é o meu convidado para estar aqui comigo sempre, de segunda a sexta-feira, às 6h15 da manhã e também aos sábados com episódio especial do Café com Psi. Mas pode ter alguém aqui agora que está caindo de paraquedas aqui, não sabe o que está acontecendo. Eu me chamo Bruno, sou aqui uma pessoa que tem compartilhado algo do coração, algo dentro da psique humana, por ser psicólogo, neuropsicólogo de formação, trabalhar com a neurociência e também com a teologia, a respeito da espiritualidade, que é algo que nós vivenciamos há tantos anos, ok? Então, gente, essa jornada, ela não pode ser vivida de qualquer forma, não. Por isso, você que caiu aqui hoje, não caiu de paraquedas, continue aqui conosco e eu prometo que você sairá melhor do que você entrou aqui hoje, ok? Gente, se você ainda não é inscrito neste canal, quero te pedir encarecidamente, aluna do Café com Psi, tem que se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e se estiver fazendo sentido para você, dá o seu joinha, dá o seu curtida, dá o seu like, porque isso ajuda a nós aqui do outro lado entendermos que está fazendo sentido para você. Se está fazendo sentido é porque você está dando o seu joinha. Se não está fazendo sentido é porque não deu joinha. Então, para nós continuarmos aqui com esse propósito, com esse objetivo, nos ajuda. Eu te peço encarecidamente, ok? Também compartilha com as pessoas que você ama, compartilha com as pessoas que você quer bem, deseja que recebam um conteúdo relevante como esse, que está fazendo sentido para você, no coração, e que vidas possam ser ricamente abençoadas, porque esse é o propósito do Café com Psi, abençoar vidas, abençoar corações. Então vamos juntos para a temática de hoje. A temática de hoje é curando ciclos quando o legado precisa mudar. Curando ciclos quando o legado precisa mudar. Vamos juntos para essa jornada. Papel e caneta na mão. Pegue o seu caderninho de anotações. Pegue aí aquilo que você consegue aí pegar para anotar agora. Talvez, Bruno, não peguei aqui meu papel, não peguei meu caderno, não tenho nada específico. Pega qualquer guardanapo e anota para que você não perca o conteúdo de hoje, que é um conteúdo sensível, um conteúdo muito pessoal, um conteúdo muito articulado para as nossas emoções diárias, ok? Vamos juntos então nessa temática. Nem todo legado que recebemos foi saudável. Nem todo legado que nós recebemos foi saudável. É necessário alguém dizer isso para você. Nem tudo que você recebeu na sua vida foi um legado saudável. Existem legados na nossa vida que eles precisam ser extirpados da nossa vida. Precisa ser jogado fora na lata do lixo. Porque não são coisas boas que nós recebemos de informação. É necessário que eu e você tenhamos maturidade emocional para entendermos o que é um legado bom, o que é um legado que vai te projetar para a vida e o que é um legado que vai te projetar para um lugar ruim nessa vida. A sua trajetória depende muito disso, ok? Existe a psicologia dos padrões familiares. Nós trabalhamos muito quando nós estamos trabalhando como terapeutas de casais, terapeuta familiar, onde você vai instruir uma família, onde você vai instruir um pai, onde você vai instruir uma mãe. Nós trabalhamos muito a questão dos padrões familiares, principalmente padrões emocionais. Padrões emocionais que vão sendo perdurados de geração em geração. E precisa analisar se esse padrão emocional, esse comportamento emocional, ele tem sido vicioso. Ele pode ser um comportamento que vai sendo de geração em geração, geracional, e vai gerando uma geração emocionalmente desequilibrada, emocionalmente aversiva, emocionalmente uma pessoa instável.
E é isso que nós precisamos nos atentar, a identificar padrões familiares que estão de forma deturpada e numa oscilação não normal, ok? Por que precisamos identificar isso? Porque o ser humano aprende por repetição. E a tendência é que nós apliquemos a repetição dos comportamentos. E comportamentos não saudáveis, hábitos não saudáveis, situações que não vão colocar a nossa vida num prumo para poder viver bem nessa terra. Então precisamos cuidar muito bem de gerir a nossa emoção para não repetirmos padrões de comportamentos, ok? Com isso, nós chegamos ao ciclo. Existem ciclos familiares, existem ciclos de pessoas que que estão na nossa retaguarda, que são nossos familiares, não é a nossa família. Existem ciclos familiares que são importantes. Por exemplo, a geração anterior à minha, não é isso? Os meus avós, que tiveram influência sobre os meus pais e também sobre meus tios. E ali eu crio um padrão de familiaridade, de familiares. A minha família, quando eu nasci, pai, mãe, irmão. E ali fomos crescendo nesse ambiente familiar, que hoje são meus familiares. E a minha família hoje sou eu, a minha esposa e minhas filhas. O que de comportamento desse ciclo familiar, que vem de geração em geração, que não é um hábito saudável que eu tive que bloquear para entrar na minha família? É algo delicado isso, mas é algo necessário a se fazer. Existem vícios, comportamentos, existem padrões emocionais que eu não trouxe para dentro da minha casa, que eu não trouxe para minha família hoje. Porque é um ciclo que precisa ser fechado. É um ciclo que se fechou. Familiar não é família. Familiar é familiar. É importante, precisa ser cuidado, precisa ser zelado, precisa ser amado, precisa dar toda a atenção. Mas a família é a qual você construiu. Então, sair do casulo é fechar um ciclo e iniciar um outro ciclo. Não tem como iniciar um ciclo sem fechar um outro. Se não fechar o ciclo, dá brecha e acaba com um ciclo e o outro. Porque não tem como você iniciar um ciclo sem fechar o outro. Fica coisa pendente a resolver. É aquela pessoa que ela casa, mas ela não consegue cuidar da sua família. Ela quer cuidar dos pais mais do que cuida do cônjuge. Ela quer cuidar dos irmãos mais do que cuida dos filhos. Não fecha o ciclo. Precisa fechar o ciclo. Não estou dizendo abandonar, gente, de forma alguma. Precisamos ser presentes, precisamos cuidar, mas a família precisa de total atenção. Primeiro Deus, depois a família. Depois vem o trabalho, os familiares, as coisas da vida. Primeiro Deus, depois a sua família. Depois vem trabalho, familiares e por aí por diante. Entender esse ciclo acaba com preocupações emotivas que você deixou em aberto lá no passado. Então precisa fechar ciclos para iniciar novos ciclos, ok? Porque muitos comportamentos são aprendidos de forma inconsciente. Muitas coisas na nossa vida são feitas de forma inconsciente. Você não pensou em fazer, agiu de forma inconsciente. Não é isso? Eu já vi homens abandonando suas esposas para cuidar de uma coisa, de um capricho do pai, de um capricho da mãe, de um capricho do irmão, deixando a esposa de lado. Não, gente, calma, reavalia, fecha o ciclo. Não pode fazer porque fazia quando era solteiro. Não, tem que parar, tem que analisar. A prioridade é a prioridade. Então, por isso, muitos casamentos não dão certo, porque não consegue fechar ciclos. É algo delicado? Sim, é algo delicado, mas é algo necessário de ser dito aqui hoje. Por quê? Porque existem legados que não são tão saudáveis. Lembra disso. Perguntas importantes na nossa prática de hoje. 2 perguntinhas
para trazer entendimento ao meu e ao seu coração. Que padrões familiares eu repito? Que padrões familiares eu repito? Anota aí. Quais são os padrões lá do passado, dos seus familiares, que você vem repetindo, que você vem trazendo para o seu novo ciclo? O que precisa terminar em mim? Precisa terminar em você, ok? São duas pessoas que estão casando, por exemplo. São duas pessoas com padrões familiares diferentes. E existem padrões familiares que não são tão bons, que vai acabar com um lado e outro. Vão se degladiar por causa disso. Então precisa parar em você. É necessário ter maturidade emocional para entender quando algo precisa terminar em você. Então por isso essa pergunta: o que precisa terminar em mim? Decisão consistente rompe ciclos. Decisão consistente rompe ciclos. E não é só nos familiares, não é só na família, gente. Não. Existem ciclos viciosos que precisam ser terminados. Recentemente eu tive que terminar um ciclo que foi muito doloroso para mim, que foi muito difícil para mim, na área profissional, na área que eu sempre lidei muito bem com isso. Mas eu tive que fechar um ciclo que automaticamente também fechou um ciclo de amizade. Foi muito difícil, muito doloroso, mas necessário. E hoje esse ciclo foi fechado. Porque eu iniciei uma nova fase, uma nova trajetória, um novo relacionamento. E a partir do momento que uma pessoa se fecha para você e você perdoou, você não tem nada de mágoa, de raiva, de rancor, nada disso com a pessoa, você tem que deixar ela ir, porque ela escolheu isso. Agora, a escolha de fechar o ciclo é com você. Então, fechei o ciclo, a pessoa está livre para fazer o que ela quiser. Agora, não faz parte mais do meu ciclo. Se quiser voltar, não vai voltar. Não vai ter intimidade mais. Não vai ter relacionamento mais. Por quê? Porque o ciclo foi fechado. Então, a credibilidade caiu. Tá entendendo? É algo muito difícil de você tomar como decisão, mas é necessário. Porque senão você fica paralisado por causa de um ciclo que não se fechou. Entender que o ciclo fechou é difícil, mas é necessário. Feche o ciclo e viva um novo ciclo e dê novas oportunidades, porque é algo que acontece com o ser humano a todo momento, porque o ser humano, ele trabalha de forma cíclica, ele trabalha na rotatividade, ele trabalha com novidade de vida. Então viva o novo, porque o novo promete para você, ok? Vamos para a reflexão bíblica de hoje? Vamos para o texto milenar que vai trazer um fechamento para todo esse conteúdo de forma bem sucinta, de forma bem objetiva, porque o texto milenar, ele traz instrução para a minha vida e para a sua vida, ok? Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, 21. Não deixes de vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Não deixes de vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Nada justifica praticar a maldade em detrimento de algo bom. Foi o que eu disse alguns dias atrás aqui a respeito do episódio que tivemos em Minas Gerais. Não vou falar sobre isso mais. Mas muitas pessoas justificaram uma agressão através de outra agressão, dizendo que estava defendendo um companheiro. Não é assim, gente. Não vença o mal pagando com o mal. Não deixes de vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Isso é equilíbrio das emoções, equilíbrio da espiritualidade. Porque é um princípio da palavra, é um princípio bíblico. E contra princípios e valores não há lei. Gente, não dá. Não dá para negociar princípios e valores. Não negocie princípios e valores. Porque às vezes o maior legado é interromper um ciclo. Como eu disse, o maior legado é interromper o ciclo. Esse ciclo se fechou, feche. Mas feche de forma que ele não se abra novamente. Porque quem traiu, trai uma vez, trai duas. Quem machucou uma vez, vai machucar mais vezes. Quem trouxe algo ruim em detrimento de afetar as suas emoções, vai trazer de novo.
Então, ter equilíbrio emocional para fechar o ciclo é fundamental. Fechar o ciclo da dor, fechar o ciclo para as coisas ruins que podem afetar o seu rendimento, que podem afetar o seu relacionamento. Mãe com filho, filho com mãe, pai com filho, filho com pai, cônjuge. Algo que precisamos ter cuidado é que aquilo que tenta afetar as nossas emoções pode afetar e afetar pessoas próximas a nós. Por isso, gerenciar as emoções é algo fundamental. E entender início de ciclo e fechamento de ciclo é algo fundamental, porque existem legados que não queremos levar e não devemos levar para a nossa vida, porque é um legado mau, um legado que mancha, um legado que pode trazer coisas ruins para a nossa vida, ok? Com isso, fechamos o conteúdo dessa quinta-feira. Eu quero te esperar aqui amanhã, às 6h15 da manhã, com mais um episódio inédito do Café com PC. Eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua casa. Um grande abraço, Deus te abençoe.